Olá, então, professora Andréa Cordeiro, da Universidade Federal do Paraná. Feliz da vida por estar aqui novamente com vocês, num congresso de artes manuais, que é uma temática que eu aprecio muito, né? Uma temática que eu já pesquiso e uma temática que me deu a alegria de orientar alguns trabalhos, né? Sobre nessa direção. Então, agora estou orientando alguns trabalhos em nível de pós-graduação, né? Lá no PPGE, e também pude acompanhar alguns trabalhos e vou estar com mais gente também esse ano, orientando mais gente, né, na graduação com seus trabalhos de conclusão de curso, suas monografias. E nesse momento vocês vão poder ver um pouco de como que foi o trabalho que foi realizado pela Bárbara Ferreira de Paula e pela Gabriele Lisboa Ramires Mota, que desenvolveram essa pesquisa ali entre 2020 e 2021, o que estava acontecendo, a pandemia, né? Elas tinham uma outra temática de pesquisa, elas estavam pesquisando o YouTube também, mas era outra coisa, né? E aí, quando chegou esse momento da pandemia, elas adiaram um pouco o trabalho e voltaram com uma proposta, né? A gente pensou juntas aí uma proposta bem legal, que é pensar como que se deu a aprendizagem das artes manuais pelas mulheres durante o período de pandemia, né? E como que as redes sociais, como que as mídias sociais contribuíram para essa aprendizagem não presencial, né, através da internet. E assim, em específico, elas estudaram o movimento ali do Clube do Bordado, mas o trabalho delas tem uma recolha muito interessante de informações também históricas e análises também históricas sobre o ensino do bordado e o seu papel junto à educação feminina. Então, um trabalho muito bonito. A Gabriele, desculpem, estou um pouquinho resfriada. A Gabriele Lisboa agora é minha orientanda de mestrado, então, de certa forma, dá continuidade a esse trabalho, mas agora ela volta lá para os anos 30, né, para pesquisar a escola feminina aqui de Curitiba, que tinha um curso de bordado, né? E a gente deixa vocês então com essa apresentação, né, desse trabalho de conclusão de curso. Foi um gosto, né, poder ter orientado. Espero que vocês apreciem. É com o trabalho da Gabriele Lisboa e da Bárbara de Paula, cujo título é Aprendizagem das Artes Manuais por meio das mídias sociais, possibilidades para a educação não escolar feminina durante a pandemia de Covid-19. Boa tarde, eu sou a Gabriele. Eu sou a Bárbara. E como a prof disse, nosso tema foi as possibilidades de aprendizagem das artes manuais por meio das mídias sociais durante a pandemia da Covid-19. O nosso problema de pesquisa busca entender se o ensino não formal do bordado, através das mídias sociais, ajudou na sobrevivência financeira e emocional de mulheres durante a pandemia do Covid-19. Pensando na sociedade capitalista, liberal e patriarcal na qual vivemos, em que as mulheres já são historicamente rejeitadas no mercado de trabalho, sofrendo com a falta de equidade salarial e o pensamento de que podem ser menos capazes apenas por sua sexualidade ou por serem mães, durante a pandemia isso se agravou ainda mais, com o desemprego e a fome alcançando números absurdos. Além disso, a carga de trabalho das mulheres aumentou, já que as escolas estavam fechadas e a obrigação de cuidar dos filhos acaba sempre recaindo sobre elas. Como as tecnologias se fizeram ainda mais presentes na vida das pessoas durante esse tempo, nós decidimos pesquisar de que forma ela pode ter sido uma aliada na sobrevivência financeira e psicológica das mulheres durante a pandemia da Covid-19. Nosso objetivo geral é entender de que forma a aprendizagem não formal das artes manuais através da internet durante a pandemia impactou a vida de um grupo de mulheres. Temos como objetivos específicos entender como ocorreu, historicamente, a relação das mulheres com a educação não formal das artes manuais, de que maneira a teoria da educação libertadora de Paulo Freire e o conceito de educação não formal de Maria da Glória Gon se relacionam com o ensino do bordado através da internet, analisar as metodologias de ensino que as criadoras do canal Clube do Bordado no YouTube usam em seus vídeos e como elas se relacionam com a teoria de Vygotsky e Paulo Freire, e através da análise das respostas de um formulário, entender se o bordado serviu ou não como fonte de renda e de apoio emocional durante a pandemia.
A nossa hipótese é de que o bordado pode ter servido como auxílio de sobrevivência financeira e emocional para mulheres durante a pandemia. Pensamos sobre a parte emocional, pois muitos encontram nas artes manuais formas de se expressar e aliviar suas dores. E na parte financeira, pois foram muitas as mulheres que se viram sem emprego diante de um cenário caótico, como criado pela Covid-19, e como sempre, tendo que se virar para sobreviver. Escolhemos estudar esse tema, pois eu tive no bordado uma fonte de ajuda financeira antes e principalmente durante a pandemia. Como eu aprendi o bordado livre assistindo aos vídeos no YouTube do canal Clube do Bordado, e eu já fazia parte do grupo do Facebook, eu sugeri que usássemos esse recorte para a nossa pesquisa. Também foi um fator determinante o fato de que o canal é o maior sobre o tema no Brasil. Além disso, nós também acreditávamos que a educação não formal, por meio das mídias sociais, pudesse ter tido um grande impacto na vida das pessoas durante a pandemia, visto que o isolamento social aconteceu por muitos meses e a maior forma de comunicação se deu virtualmente nesse período. A nossa metodologia se baseia em uma pesquisa de cunho qualitativo com fundamentação em uma pesquisa bibliográfica. Utilizamos como principais autores Paulo Freire e Maria da Glória Gon, 2 autores que falam sobre educação não formal. Em seguida, nós realizamos uma pesquisa por meio de um formulário aplicado ao grupo Bordetes do Clube do Bordado no Facebook, a qual utilizaremos para entender se as nossas hipóteses se confirmam ou não, o que nos aproximou também do conceito de etnografia, o qual busca obter os mesmos detalhes da observação etnográfica, utilizando-se de meios tecnológicos para isso. Já na parte dos nossos resultados e discussões, primeiro, a gente fez um levantamento histórico sobre o ensino não formal do bordado através da internet. Decidimos que precisávamos fazer esse levantamento histórico da relação que as mulheres tiveram com essa forma de arte manual. Através da nossa análise bibliográfica, chegamos à conclusão de que o bordado é historicamente considerado um tipo de artesanato associado às mulheres. Quando pensamos no ato de bordar, quase que imediatamente o associamos a um saber feminino. Devido às ideias patriarcais conservadoras presentes em nossa sociedade, um tipo de trabalho desvalorizado. Ao longo da história, essa arte manual aparece como uma forma de qualificar as mulheres, quase como um jeito de mantê-las ocupadas, quietas e reclusas. Nós também observamos, na história do bordado, com as mulheres, as diferenças entre as classes sociais. O bordado para as mulheres ricas aparece como um hobby, uma forma de se manter ocupada enquanto aguarda seus maridos e filhos voltarem da escola, uma forma de decorar as suas casas. Já para as mulheres mais pobres, aparece quase que majoritariamente como uma fonte de renda e de sobrevivência. Foram muitas as mulheres que, desamparadas e sozinhas, encontraram nas linhas e nas agulhas uma forma de vender o seu trabalho e de sobreviver. Richard Senet, em seu livro O Artífice, comenta um pouco sobre esse tipo de relação. Ao longo dos anos, as mulheres encontraram no bordado uma forma de se expressar, de se sustentar e, de certa forma, também de mudar sua realidade. Por fim, a nossa pesquisa bibliográfica concluiu que, ao longo da história, o bordado foi, sim, uma fonte de renda e sobrevivência para as mulheres. A próxima etapa da nossa pesquisa foi estabelecer uma relação entre a educação não formal e o ensino do bordado na internet. Primeiro, procuramos na teoria de Maria da Glória Gon a definição de uma educação não formal. E ela define como um conjunto de práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que envolve organizações, instituições, atividades, meios e formas variadas. E pensando nesse conceito da autora, é que entendemos as formas de aprendizagem por meio de mídias sociais como uma educação não formal. Já o conceito de educação libertadora de Freire nos ajuda a entender que as relações cultivadas entre as participantes do grupo também são uma forma de educar e aprender, ainda que a maneira de ensinar e aprender que estamos analisando não tenha ocorrido de forma presencial. Ela foi um instrumento de mudança na vida dessas mulheres, e isso tudo por conta do compartilhamento de conhecimentos, não só das bordadeiras para as aprendizes, mas também entre todas as participantes. O conceito de educação libertadora defende ainda que a educação seja uma força de transformação da realidade presente, e por isso, também, essa educação que pesquisamos se encontra com o autor, visto que pode ter sido uma forma de enfrentamento às dificuldades impostas pelo momento vivido.
Ainda pensando em Freire, o seu conceito de emancipação também se encaixa em nossa pesquisa, já que buscamos compreender de que forma a aprendizagem do bordado pode ter sido para as mulheres uma forma de emancipação de suas opressões e opressores. Isso se encontra com a liberdade de Freire, que para ele representa as pessoas que não aceitam a realidade que a elas são impostas e seguem em busca de se libertar dela. Pensamos que o bordado pode ter sido uma maneira dessas mulheres buscarem sua liberdade, tanto financeira como emocional. Quando pensamos no ensino e aprendizagem dessas mulheres, nós entendemos que a importância que as trocas entre educando e educadoras têm, quando analisamos também o conceito de verdadeira aprendizagem de Freire. O canal Clube do Bordado do YouTube atualmente conta com 209 mil inscritas, sendo o maior sobre o tema no país. Ele é formado por 5 mulheres que inicialmente tinham o bordado como um hobby, mas notaram que o tema estava se expandindo fora do Brasil e resolveram apostar no negócio. Inicialmente, elas venderam bordados por coleções e ministravam cursos pelo país. Com o aumento da demanda, decidiram migrar para o ambiente online, ofertando cursos pagos e uma assinatura mensal de riscos para bordar. Com a chegada da pandemia, essa característica se firmou e hoje elas contam com cursos desde bordado livre básico até técnicas mais avançadas, como pintura de agulha e bordado com aquarela. Quando analisamos os vídeos do canal do YouTube, nós percebemos que a metodologia adotada se encontra em alguns pontos com o conceito de socio-interacionismo de Vygotsky, ainda que isso não tenha sido feito a partir de uma intencionalidade das criadoras. Essa teoria se baseia na interação de indivíduos que trocam informações, experiências e objetivos, e a partir dessa troca é que ocorre o processo de aprendizagem. Vygotsky é um dos pioneiros nessa teoria. Ele defende que aprendizado é uma experiência social e que essa influencia no desenvolvimento do sujeito, além de apenas o simples conhecimento, mas também em outros fatores psicológicos e sociais. A metodologia de ensino do canal se encontra com essa teoria quando esse oferece às suas inscritas formas de comunicação em tempo real, tais como as lives, o grupo no Facebook e as trocas de e-mail, sempre levando em conta também o feedback das educandas. Nós relacionamos a prática pedagógica dos vídeos com os ensinamentos do Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia. Reafirmamos que, apesar das criadoras do canal inicialmente não terem uma intencionalidade curricular, é possível observar em seus vídeos uma metodologia que pensa nas necessidades das alunas. Observando a organização dos vídeos postados no canal, do mais antigo para o mais recente, nós percebemos que as criadoras se preocupam com o nível de conhecimento das alunas, e por isso os primeiros vídeos são sobre os materiais básicos, formas de utilizá-los e pontos mais simples. Por fim, observando o grupo Bordetes do Clube do Bordado no Facebook, nós percebemos que as alunas têm liberdade para ensinar e aprender umas com as outras, visto que sempre estão buscando tirar dúvidas e ajudando a solucionar outras que surgem. Isso mostra mais uma vez que o ensino busca a autonomia das aprendizandas. Esses são 2 bordados que eu fiz a partir dos vídeos do Clube do Bordado no YouTube. O primeiro foi o meu primeiro bordado e o segundo é o mais recente. E dá para perceber claramente o avanço que eu tive, ainda que eu tenha aprendido só por meios online. A última parte da nossa pesquisa foi uma pesquisa de campo, mesmo que de forma remota. A gente decidiu criar um formulário através da plataforma Google Forms para entender de que forma ocorreram as relações dos participantes do grupo Clube do Bordado com o ensino e aprendizagem do bordado durante a pandemia. O grupo atualmente possui cerca de 5,8 mil membros. Somente 30 pessoas responderam ao nosso questionário nos 30 dias em que ele ficou no ar. Primeiramente, questionamos a idade dos participantes e descobrimos que a grande maioria possui entre 19 e 40 anos, o que nos levou a concluir que cada vez mais o bordado tem se tornado uma atividade vista com interesse por mulheres mais jovens. Em seguida, questionamos de que maneira essas mulheres aprenderam a bordar. 90% das participantes afirmaram ter aprendido a bordar através de alguma mídia social. Destas, 96,4% utilizaram o YouTube e 75% o Instagram, nos revelando o papel fundamental que o YouTube tem no ensino não formal online. A nossa maior surpresa veio na pergunta se o bordado serviu como
fonte de apoio financeiro ou emocional para as mulheres durante a pandemia. Escolhemos esse tema para esse trabalho principalmente porque a Bárbara utilizou o bordado como fonte de renda durante a pandemia do Covid. Por isso, nossa hipótese era de que mais mulheres também tenham obtido renda através desse trabalho manual. Porém, quando questionamos os integrantes do grupo sobre isso, 73,3% responderam que não. O bordado para elas não foi uma fonte de renda. Apenas 23,7% responderam que sim. Levando em consideração que apenas 30 das 5 mil mulheres participantes do grupo responderam ao questionário, este número é relativamente pequeno. Uma possível justificativa para esse dado se encontra no tempo necessário para aprender uma técnica e conseguir aprimorá-la o suficiente para que se torne uma fonte de renda. Quase 2 anos de pandemia talvez não seja tempo suficiente para que isso aconteça. Outra questão pode ser também o fator econômico das entrevistadas, mas como essa questão relativa à renda não foi abordada nas nossas perguntas, não podemos afirmar com certeza. Outra de nossas hipóteses, quando iniciamos o trabalho, era de que o bordado poderia servir de apoio emocional durante um momento tão sensível quanto o da pandemia. Essa hipótese sim se confirmou. Dentre os respondentes, 96,7% afirmaram que o bordado serviu de apoio para sua estabilidade emocional e saúde mental. Sabemos o quanto a saúde mental de uma mulher pode ser afetada diante de um cenário desesperador, cheio de perdas e incertezas que vivemos nos últimos anos. Ficamos contentes de constatar que este aspecto positivo de nossa hipótese se mostrou real. Questionamos também sobre a participação das mulheres em coletivos e grupos sobre o bordado, e se essas participações ajudaram essas mulheres de alguma forma durante a pandemia. 85,7% afirmaram que sim, elas encontraram apoio nesses espaços coletivos. A última questão presente no formulário foi o pedido de que as participantes que se sentissem à vontade nos contassem um pouquinho sobre a sua história com o bordado. 9 mulheres nos responderam e todas confirmaram uma de nossas hipóteses, que o bordado serviu durante a pandemia como uma fonte de apoio emocional. Nas nossas considerações finais, nós percebemos que dificilmente, quando pensamos em educação não formal, ligamos às mídias sociais. Antes de iniciarmos essa pesquisa, nós tínhamos pouca noção do impacto que um canal no YouTube poderia ter na vida das pessoas, e ficamos felizes em concluir que a plataforma permite que as pessoas aprendam novas habilidades, podendo transformá-las em fonte de renda ou de apoio emocional. A teoria de Paulo Freire sobre educação libertadora e de Maria da Glória Gon sobre educação não formal foram fundamentais para as nossas análises. Foi pensando nelas que escolhemos analisar os vídeos do canal do bordado. Queríamos saber se mais mulheres passaram por essa experiência e se elas usaram deste conhecimento para obter sustento financeiro ou conforto emocional. Por isso, criamos o formulário que nos ajudou a trazer dados reais nos quais pudéssemos basear nossa pesquisa e concluir se nossas hipóteses eram verídicas. Apesar do formulário ter sido bastante esclarecedor, nós notamos que, após análise, que uma de nossas hipóteses, a de que o bordado serviu como fonte de renda, não se confirmou de maneira tão significativa. Nós pensamos, então, que deveríamos ter incluído no formulário uma pergunta sobre a fonte de renda, sobre a renda das participantes, porque isso poderia ter ajudado a analisar de uma forma melhor. E, ainda sobre isso, acreditamos que uma pergunta sobre as perspectivas futuras sobre transformar o bordado em um apoio financeiro também seria interessante para auxiliar nas análises, visto que o tempo que a grande parte dos participantes aprendeu a bordar e a resposta do formulário pode não ter sido suficiente para que se sentissem prontas para comercializá-lo. E se em algum momento essa pesquisa seguir adiante, sem dúvida, esses seriam fatores que nós gostaríamos de incluir para que o estudo ficasse ainda mais completo. Nós concluímos que o bordado durante a pandemia foi uma fonte de apoio emocional, principalmente para as mulheres no grupo Clube do Bordado no Facebook, ainda que algumas também tenham tido uma fonte de apoio financeiro. Através das meadas, agulhas e bastidores, essas mulheres encontraram conforto para expressar suas ideias, lutas e os sentimentos no bordado. E é isso.